mas como a gente falou aqui, nas palavras do Augusto, de encontros semi-clandestinos, vamos pular, avançar um pouco na nossa pauta para número 8 e falar do encontro da Carmen Lúcia com o presidente Michel Temer. Michel Temer visitou no sábado a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. O encontro ocorreu na casa dela, em Brasília, e foi feito fora da agenda a pedido do presidente da República, que telefonou para a ministra durante a semana para pedir a reunião. Temer não gosta de agenda, né? Não gosta de anotar na agenda nada. Eu tinha teoria aqui nesse programa que depois daquele encontro com o Joesley Batista no Palácio do Jaburu, fora da agenda oficial, que deu tanta confusão, ele começou a ter outros encontros fora da agenda oficial só para fingir que era normal, que aquele não tinha nada de especial, entendeu? Era para naturalizar a coisa. Parentes fora da agenda, deputado amigo, tá bom. E aí, na saída do encontro, Temer disse que ambos trataram sobre segurança pública e sobre a intervenção no Rio de Janeiro. A assessoria de Carmen Lúcia manteve a versão e classificou a conversa como absolutamente institucional. O problema é que a reunião ocorreu poucos dias depois da inclusão de Temer no inquérito que apura repasses da Odebrecht ao MDB em 2014. Lembrando que o pedido de inclusão nesse inquérito foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O ministro Edson Fachin, do Supremo, acolheu. José Maria Trindade, esse tipo de reunião, por mais que eles aleguem que foi absolutamente institucional, visita que só falaram da segurança pública, dadas as circunstâncias, dado o fato do Temer ser um investigado e não ter sequer uma testemunha, ela deveria levar pelo menos 2 testemunhas para essa reunião. É óbvio que a população vai desconfiar do que eles falaram. Fica tudo parecendo manobra de bastidor. Eu até me ofereceria para ser uma dessas testemunhas. Claro. Olha, Felipe, a história é o seguinte, me contaram que o presidente Michel Temer não gostou desde o início, ele não aceitou bem, aí depois passou a irritado e falar muito mal de ministros do Supremo que, segundo ele, estão atravessando a Praça dos Três Poderes, invadindo o poder executivo. Olha, o presidente Michel Temer não deixa de estar todo errado, não. Há juristas aqui que garantem que houve ali um avanço do ministro Luiz Roberto Barroso ao incluir o presidente Michel Temer ali na lista, quebrando o sigilo bancário, e do ministro Edson Fachin de incluir o nome do presidente naquele inquérito lá da distribuição do dinheiro da Odebrecht, da propina de 10 milhões da Odebrecht para o PMDB. E ele vinha falando juridicamente e inicialmente ele queria logo escrever uma carta, falar, não, presidente, não faça isso e tal, mas aí não convenceram e ele acabou escrevendo a carta à Procuradora-Geral da República. Isso porque mesmo o Janot, o ex-procurador Rodrigo Janot, não incluiu o nome do ex-presidente no inquérito. E veio a Raquel, que ele acreditava ser melhor, olha só como é que são as indicações aqui, e incluiu o presidente nesse inquérito poderoso aí, que esse inquérito tem provas vivas, né, do repasse de 10 milhões, porque os delatores mostraram como foi o caminho do dinheiro, né, e a partilha ali do PMDB entre Eliseu Padilha e Moreira Franco. Então é um inquérito espinhoso. E agora o presidente teria tido a ideia de uma conversa alta, jurídica, sobre as funções do judiciário. Resumindo, a história é a seguinte, o presidente, como constitucionalista, não está satisfeito com a decisão dos ministros do Supremo, porque a Constituição diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado, e esta é a palavra em discussão, né, por atos anteriores ao seu mandato. Então, essa foi a conversa lá com a presidente do Supremo. Agora eu fico imaginando... Não é nem anteriores, são estranhos, né? A nossa Constituição, ela é escrita de uma maneira tão obscura. A gente comentou isso, eu citei aqui o parágrafo 4 do artigo 86 da Constituição, que fala isso, e muitas vezes as pessoas dizem, não, a Constituição é clara. Ela não é clara. Se ela diz que o presidente não pode ser responsabilizado, ela não está dizendo claramente o que significa, se ele pode ou não ser investigado, se ele pode ou não ser condenado. Então existe uma grande discussão sobre essa palavra responsabilizado. Quer dizer, o presidente, então, pode ser investigado, mas não pode ser condenado, ou ele não pode nem sequer ser investigado? E o entendimento do Barroso, assim como da Raquel Dodge, contrário ao do Rodrigo Janot, é de que pode ser investigado. Quer dizer, como você está mostrando, existe uma pauta que deveria entrar na conversa normalmente, né? Se o presidente vai procurar, a presidente da República vai procurar a presidente do Supremo, e ele está insatisfeito, como disse o Zé, com os rumos que as coisas tomaram, é natural que ele manifeste isso numa conversa desta, certo? Claro. Só que ele nega.
Então é o máximo porque, digamos, eu gosto de ficar imaginando essas reuniões quando eles negam o essencial, o que foi certamente conversado. Então é assim, o Temer estava falando como é que estava o tempo em Brasília, estava legal, umidade do ar e tal, e a Carmen Lúcia deve ter dito assim: presidente, eu soube que o senhor está um pouco magoado com a decisão, o senhor não quer falar sobre isso? Ele, não, esta é uma visita de cortesia, eu quero falar só sobre amenidades, é isso aí. É isso aí, só um último registro. Rodrigo Janot foi ao Twitter manifestar seu desagrado com o encontro entre Michel Temer e Carmen Lúcia. Disse: causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em convescotes matutinos ou vespertinos. Quem está assistindo pela internet está vendo o tweet do Rodrigo Janot que o Silvio subiu no nosso monitor. E a internet não perdoou, nem nós aqui vamos, e relembrou a foto do Janot com o advogado Pier Paolo Bottini, o advogado Joesley Batista, aí sim, num convescote, num boteco lá de Brasília. Quer dizer, o Janot não tem autoridade moral para fazer esse tipo de crítica. E teve, inclusive, reuniões secretas com José Eduardo Cardoso em Buenos Aires e no próprio Brasil. Diga, Augusto. Parece espião paraguaio, né? Porque ele acha que óculos escuros e vão disfarçar. Ninguém notou que ele, por causa dos óculos. É o máximo, né? Conversando contra o advogado. E ele pode fazer isso. Olha, Felipe, esse é um assunto muito polêmico. Sempre foi aqui. Receber réus ou representantes de processos no Supremo, né? Alguns ministros, como Joaquim Barbosa, estabeleceram, vou conversar. Mas, ao mesmo tempo, chamava também o advogado do outro lado, né? Se ele recebia o advogado de defesa, recebia o Ministério Público e assim por diante. Então, assim, preciso, o juiz precisa conversar. Mas isso, com a agenda marcada, o hábito do Joaquim Barbosa, que era fazer sempre na presença de funcionários do gabinete, né? São hábitos saudáveis, né? Não pode ficar isolado também o magistrado. Mas eu concordo com ele. Só que ele se esqueceu dos encontros dele. Esses encontros aqui na República sempre aconteceram e ainda não se deram conta de que a coisa está mudando. E como eu digo sempre, ninguém pode fugir nem das imagens, né, Augusto? Eu acho que esse tipo de encontro, alguém precisa fazer o que fez o Itamar Franco com o Antônio Carlos Magalhães. José Maria se lembra perfeitamente. O Antônio Carlos Magalhães costumava visitar alguma pessoa e levava um instrumento ali de extorsão. Ele levava um dossiê, né, papel. Então ele disse que queria conversar com o Itamar Franco e mostrar um material que ele tinha. O Itamar Franco, mineiríssimo, fez o seguinte: convocou todos os jornalistas para entrar na sala e assistir ao encontro. Antônio Carlos chegou, ficou pasmo, ele que era um político esperto, hein? Ficou pasmo com a presença daquela turma toda, não falou nada sobre nada, não pediu nada e foi embora. Eu estava nessa sala, nesse momento, eu entrei. Foi exatamente assim, o Antônio Carlos entrou foi pela porta do palácio, no elevador, pegando o elevador para ir para o terceiro andar, ele mostrou uma pasta e disse que estava recheada de documentos e comprovação de irregularidades. Itamar Franco mandou chamar os jornalistas, né, que subiram por outro elevador, a gente não sobe pelo elevador principal, e aí chegando lá ele abre a pasta. Se tiver provas contra qualquer ministro meu, eu demito agora. Vou assinar agora, abra a pasta. Ótimo. E ele abriu a pasta e foi uma vergonha, tinha um monte de recorte de jornal, umas coisas que não então foi melhor ainda do que eu imaginava. Sensacional, desmoralizou. Fica a dica então, Carmen Lúcia, presidente do STF, chama o José Maria Trindade, que vai representando os pingos nos is aqui da Rádio Jovem Pan, e aí eu quero ver se o Michel Temer vai falar de outra coisa, de fato, que não seja segurança pública, intervenção até no porque, Rio. Felipe, você tem que dizer o seguinte, o que deveria ter dito a Carmen Lúcia? Olha, a senhora vive dizendo que há uma conspiração, complô, então eu queria que a senhora me explicasse como é que é. O que o judiciário faz? Se o judiciário deu um golpe mesmo, o que aconteceu? Por que você diz isso? Você tem alguma evidência que eu não conheço? Essa era a conversa. É isso aí. Carmen Lúcia, fique esperta, hein? Ouça os pingos nos is. Vamos em frente.